Qual é a diferença entre entender uma obra e ser tocado por ela? Muitas vezes, quando a gente não gosta de uma certa obra, as pessoas logo viram e dizem: "Ah, é porque você não entendeu o que o autor quis dizer." Será? Muitas vezes essa ideia de que a racionalidade, de que o entendimento é aquilo que vai fazer com que a gente seja capturado por uma obra, é uma ideia enganosa. Há muitas coisas no reino da arte que nos tocam sem que a gente seja capaz exatamente de compreendê-las. Veja, a racionalidade é uma tentativa de imprimir sentido, ou seja, de criar uma espécie de narrativa lógica para aquilo que a gente vê no mundo. Então você, por exemplo, ouve o álbum da Adele e acha muito bonito e ele sensível e etc. E você fala: "Ah, nossa, ela deve ter brigado com o namorado para poder criar uma obra de arte assim tão sensível." E, de fato, muitas vezes, o sentimento que está por trás de certas obras tristes é um sentimento de tristeza. Mas, às vezes, não. Eu já escrevi músicas tristes numa tarde ensolarada de quinta-feira e já escrevi músicas muito felizes em momentos em que minha vida estava indo por água abaixo. O que eu quero dizer é que o ímpeto artístico nem sempre coincide com a questão racional, ou aquilo que está acontecendo de maneira racional no mundo. E a mesma coisa acontece dentro da produção da obra literária, do ponto de vista do autor, e do ponto de vista da leitura, porque muitas das coisas que a gente lê nos tocam, e isso não tem absolutamente nada a ver com o fato de você entender ou deixar de entender. Não tem absolutamente nada a ver com uma suposta mensagem que o autor queria passar. Muitas vezes é porque a maneira com que um personagem se movimenta na trama, o desfecho se parece com alguma coisa que você já viu, sei lá, o nome do cachorro é o mesmo que o seu. São coisas, às vezes, muito longe do racional que fazem com que você se envolva com uma obra. E isso é muito interessante porque todas as vezes que a gente vai buscar uma explicação nos críticos, nas resenhas literárias, nos booktubers e etc., todo mundo vai fazer uma análise muito do racional, né? Raras são as vezes em que a gente fala assim: essa obra me tocou, eu chorei nesse ponto. Até porque fica difícil de explicar por quê. Não tem muito um jeito de eu dizer para você: nessa hora eu senti um cheiro tal, ou nessa hora eu me emocionei. Porque, em certa medida, essas são coisas que estão no reino da não palavra. Quando eu estudei psicologia, dizia minha professora que essas coisas são as coisas das nossas primeiras experiências, que a gente ainda bebezinho aprende o que é tristeza, o que é raiva, o que é desejo e etc. Ainda bebezinho, e nessa época a gente não fala. Então, por isso que essas coisas são tão difíceis de falar. Acho interessante essa perspectiva, mas de toda forma, dentro do universo literário, que é um universo de palavras, muitas vezes você é encantado por algo que está além das palavras, ou pela forma com que essas palavras são colocadas em conjunto, e aí esse conjunto te toca e te traz sensações, emoções, e que fazem com que você às vezes tenha uma impressão dessa obra completamente diferente de outras pessoas que leram essa mesma obra. A discussão que eu quero provocar aqui é dizer que nem sempre o universo racional, nem sempre as explicações, as teorias, nem sempre os críticos mais aclamados é exatamente aquilo que vai te dar a sensação de estar encantado por uma obra e de desejar ler de novo e de se empolgar para indicar para os seus amigos. Por outro lado, as explicações racionais, elas também te ajudam a entrar em contato com a obra. É bastante legal, por exemplo, quando você vai numa exposição de arte, eu, por exemplo, que entendo muito pouco de arte plástica, quando eu leio o que está sendo dito ali sobre como que é que aquela obra foi organizada, eu consigo absorver mais da obra do que se eu não leio nada. E nesse sentido eu sou exatamente o oposto com relação à crítica literária, né? Em que eu prefiro entrar em contato primeiro com a obra e depois ler as críticas. Mas muda a sensação. Quando eu apresentei a música The Great Gig in the Sky, que é uma música só de gritos do Pink Floyd,
para um amigo meu, ele disse assim, cara, eu achei babaca, você tá falando que é linda e tal, e eu tô achando só gritos. E aí eu expliquei que na condução dessa música, na verdade, ela não teve uma linha melódica, ela não tinha uma partitura, né? O diretor musical, ele só colocou a menina lá em frente ao microfone e disse, agora imagina que você está sentindo uma tristeza muito grande. Agora você está sentindo um êxtase de prazer. E ele ia falando essas coisas e você vai... Se você ouve muitas vezes a música, você consegue até localizar onde que é uma coisa, onde que é desespero, onde que é medo, onde que é alegria. E é muito legal. E depois que eu expliquei a música, ele ouviu de novo e achou a música maravilhosa. Então, assim, sim, a explicação racional influencia e modifica a tua impressão a respeito de uma obra. Mas muitas vezes, emocionar-se ou não emocionar-se com uma obra, conectar-se ou não a ela, dizer que esse é o livro da sua vida ou não, não tem absolutamente nada a ver com a racionalidade. E tudo bem. O que você acha disso? Você já foi tocado por uma obra que não tem a menor explicação, o motivo pelo qual você ficou tão encantado por ela? Comenta aqui embaixo, dá joinha no vídeo se você gostou e não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana tem eu aqui na sexta-feira para trazer literatura com personalidade no Cabine Literária. Até a próxima! Vou aproveitar que essa semana eu não tô lá no Danilo, porque não deu tempo de gravar e que eu gravei aqui no estúdio. Espero que não esteja escuro demais o vídeo. Para tocar um trechinho de uma música que tem um quê de tristeza, mas que foi gravado num dia tranquilo, que era uma quinta de tarde. Pra poder viver, ser amigo daquilo que não entende. Pra sobreviver, caminhar sem achar que é diferente. E não há ponto final. Se você gostou, entra no meu canal pessoal, tem umas músicas lá, é bem legal pra você dar uma olhada.